Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 8 de agosto. A gente vai agora iniciar com as principais manchetes do país, começando agora com a capa do jornal O Globo. A manchete do dia é sobre a situação na Venezuela, que o Globo fala que a Venezuela está sob caos. A oposição a Maduro admite mediação para a crise e oferece atas ao Brasil. Aqui também em destaque é o que disse Maria Corina Machado ao jornal o Globo, que as conclama os países a conter a violência do regime. Amorim defende uma negociação e teme uma guerra civil. A oposição a Maduro admite participar de conversas de mediação para controlar o conflito violento que está sendo instalado na Venezuela, sem abrir mão de reivindicar a vitória nas urnas. Maria Corina Machado diz, abre aspas, para conter a repressão e buscar entendimento entre as partes, uma mediação e uma negociação são convenientes, fecha aspas, para o que disse a política. Ela também ofereceu ao Brasil acesso aos boletins eleitorais da oposição e do lado brasileiro, o assessor presidencial Celso Amorim afirmou que as atas da oposição não são suficientes para provar a vitória, voltou a cobrar de Maduro a comprovação de um resultado oficial, defendeu uma negociação e disse temer uma guerra civil com a escalada da violência. Também em destaque aqui na capa do jornal o Globo é que o TCU libera relógio de Lula em decisão que deve ajudar a defesa de Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente, na verdade, pode ficar com esse presente, que é um relógio de luxo que lhe foi dado durante o seu primeiro mandato, entendimento que será usado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para livrá-lo de denúncia no caso das joias. O presidente Lula recebeu esse relógio em 2005 durante o seu primeiro mandato. Também falando aqui sobre o Brasil, é que o Congresso busca meios de contornar as decisões do STF para preservar as emendas. Após as decisões restringindo esse modelo, parlamentares articulam para manter o controle sobre uma grande fatia do orçamento. A PGR pede o fim das emendas PIX. Também em destaque aqui são as Olimpíadas, o bronze de rodinhas aqui, o skatista carismático por fazer malabares nos intervalos da final olímpica e pelo seu jeito extrovertido, Augusto Akio, o japinha do skate aqui na foto, brilhou em manobras nas áreas para conquistar a medalha de bronze no parque. Foi a 15ª do Brasil, que ainda almeja o recorde de Tóquio. Também em destaque aqui falando sobre as Olimpíadas, é o caso olímpico de Cuba, que o país vê um número de pódios minguar enquanto exporta atletas que defendem outras nações. Também os destaques do dia, que são os torneios que vão acontecer hoje, às 11 horas tem o vôlei, depois tem lançamento de dado com o Luiz Maurício na final, no basquete são os Estados Unidos e a Sérvia que jogam, e no vôlei de praia a dupla Ana Patrícia e Duda disputam a semifinal. Também aqui nas Olimpíadas é o strike e treta na pista com cena marcante do dia. 4 atletas se embolam e caíram em uma semi dos 5.000 metros. Houve discussão e troca de empurrões aqui, como mostra a foto, destaque na capa do jornal o Globo. Na área de opinião aqui é o editorial Diminuir rombo da Previdência exige mudança no BPC. Malu Gaspar escreve que a decisão do TCU sobre o relógio de Lula é um retrocesso. Guga Chakra diz que os dilemas de um país que quer festa e não guerra. No segundo caderno, Patrícia Kogut fala sobre a história clássica de manual de assassinato para boas garotas. Cora Ronay diz sobre a TV aberta 3.0, que será como ter na parede um smartphone
smartphone gigante. E Gustavo Pinheiro, ainda no segundo caderno, fala sobre o nosso futebol masculino, que fique mais no banco de reservas. Também em destaque aqui na capa do jornal O Globo são os veículos que só poderão ser punidos por falas de entrevistados se houver má-fé. É o que defende o ministro Edson Fachin do STF, que haja critérios para punir veículo jornalístico por publicar declarações que possam fazer falsas imputações a terceiros. Também em destaque aqui são os hospitais no Rio de Janeiro, a situação aí dos planos de saúde, disputa entre a Amil e Redditor vai impactar os usuários no Rio, falando sobre o descredenciamento de 3 hospitais da rede em meio à negociação que preocupa os clientes do plano de saúde e expõe a crescente limitação no país. Na Petrobras, o destaque é que Magda obtém uma trégua política, mas com prazo. Em 2 meses, à frente da estatal, a engenheira se articula em Brasília contra a fritura, mas cobranças por resultado já está no horizonte. E por fim, aqui no segundo caderno, é aos 50, Preta revê sua história. A cantora, que hoje lança a sua biografia no dia de seu aniversário, conta desejar celebrar o amor de novo e fala sobre as sequelas do câncer que teve. O livro dela traz confissões como o vício em compras a levou a passar um cheque sem fundo. São esses os destaques que a gente tem na capa do Globo. O que a gente tem no Estadão hoje, Oceli? Amanda, as Olimpíadas continuam rendendo boas fotos de capa para os jornais brasileiros. E o Estadão traz como foto em destaque o carismático e malabarista Augusto Aquio, também conhecido como Japinha. É bronze no skate park paranaense que interage com o público e usa malabares para relaxar, fica com a medalha em sua última tentativa. Já Ana Patrícia e Duda se classificam para a semifinal no vôlei de praia, assim como o Isaquias Queiroz também avança na prova de 1.000 metros na canoagem. Também é destaque na capa do Estadão, na área de música, é esse encontro único gravado na sala. O cantor Milton Nascimento e a jazzista americana Esperanza Spalding lançam um álbum feito no Rio de Janeiro, entre pausas para ver novelas. Na área internacional, Ortega, que é o presidente da Nicarágua, decide expulsar o embaixador brasileiro, porque o embaixador brasileiro pediu para que ele soltasse um bispo da Igreja Católica preso, condenado à prisão por 16 anos. E o ditador não gostou. Em São Paulo, a Justiça suspende o programa de escolas cívico-militares do governo paulista e suspendeu até uma posição no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não da lei. Na área de esportes, o Corinthians bate o Grêmio nos pênaltis e Palmeiras é eliminado. O Estadão começa hoje a fazer uma cobertura especial sobre a sucessão em São Paulo. E a primeira matéria é sobre educação. Melhorar a qualidade da educação infantil será desafio do futuro prefeito. Próximo governante da capital de São Paulo enfrentará questões como criação de bases para alfabetização e ampliação do tempo integral na pré-escola. O debate promovido pelo Estadão entre os candidatos será realizado no dia 14. Tribunal de Contas da União revê tese em decisão
que favoreceu o presidente Lula e pode favorecer o ex-presidente Bolsonaro, no caso das joias, dos presentes das joias, que o presente não é para o presidente, é para o Estado brasileiro. Ao decidir sobre relógio de R$60 mil doado a Lula, o tribunal, o TCU, entende não haver legislação específica sobre presentes de caráter personalíssimo e de elevado valor comercial. A manchete do Estadão de hoje é dizendo que subsídios aprovados vão custar uma conta de luz, um boleto de uma conta de luz mensal a mais ao cliente por ano. É a 13ª conta de luz. Brasileiro terá desembolso extra de R$ 221,96 anuais por ano. E ele chama isso como o jabuti que passaram na Câmara. Os jabutis é uma linguagem usada, como disse, jabuti não sobe em árvore. Se alguém colocou, ele não sobe, alguém colocou lá. Então, os jabutis é uma linguagem usada nos parlamentos para dizer de matérias que são colocadas dentro de outras que estão em tramitação, mas que não diz respeito àquele assunto principal da matéria que está tramitando. Diz o Estadão: o projeto de lei que cria o marco regulatório das usinas eólicas em alto mar serviu de carona, entre aspas, para vários subsídios ao setor elétrico aprovado pela Câmara Federal e que devem ser analisados nas próximas semanas pelo Senado. Por causa desses jabutis, o brasileiro terá um desembolso extra de R$ 221,96 por ano, de acordo com a Brasce Energia, a associação que representa os clientes do setor. Cada consumidor brasileiro gasta, em média, R$ 168,15 por mês com a conta de energia elétrica, segundo a Brasce. Na prática, o adicional equivalerá a mais de uma conta de luz a ser paga no ano, a 13ª. O impacto será maior no Pará, com R$ 313,07 por ano. O relator do projeto na Câmara, o deputado Zé Vitor, do PL, do Partido Liberal de Minas Gerais, contesta esses números. Outro destaque, com ele eu encerro aqui os destaques da capa do Estadão, é dizendo que o Paulo Gonet aciona o Supremo Tribunal Federal para suspender emendas parlamentares via Pix, que vão direto para o prefeito, que vão direto para a prefeitura. É a questão da falta de transparência ainda. Para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, transferência direta de recursos federais via parlamento, via deputado, via senador, sem transparência é inconstitucional. Amanda. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, o destaque é essa foto aqui de queimadas sobre o fogo no Pantanal, que volta a atingir os santuários dos animais. Aqui, uma anta, um animal carbonizado numa mata na fazenda de Santa Teresa, no Mato Grosso do Sul, que já havia sido devastada pelos incêndios de 2020 que também aconteceram no Pantanal. As cenas de animais
que estão aí mortos em incêndios que marcaram o Pantanal em 2020 começaram a assombrar novamente aí a região, conforme foi relatado. Onças pintadas, cotias, macacos, antas, cobras, jacarés e outros animais aí estão sendo vítimas do fogo que se alastra pelo bioma. Uma reportagem da Folha de São Paulo percorreu durante a semana os locais onde foram mais atingidos pelos incêndios há 4 anos e imagens de espécies silvestres foram aí detectadas, essas imagens de animais carbonizados, como o dessa imagem que está aqui na capa de hoje. A propriedade dessa fazenda de Santa Teresa, no Mato Grosso do Sul, ela é uma vasta área de preservação próxima à Bolívia, onde foram encontrados vários corpos desses animais. De janeiro à terça-feira, até a última terça-feira dessa semana, o bioma teve 6.655 focos de calor, um aumento de 1.973% ante ao período de 2023, quando houveram aí apenas 321 focos, segundo o programa do INEP, que pesquisa justamente as queimadas. Os cientistas estimam que o fogo tenha matado cerca de 17 milhões de vertebrados no Pantanal em 2020, o maior número já documentado, mas ainda não há dados precisos sobre as queimadas que levaram a mortes de animais este ano. No dia 31, o presidente Lula sobrevoou a área afetada e sancionou uma lei para guiar a preservação de incêndios pelo país. Em destaque também aqui na capa da Folha de São Paulo é a política externa, que a Nicarágua expulsa embaixador brasileiro Brenan de Souza da Costa em retaliação aos congelamentos das relações desde que Lula tentou interceder pela libertação de um bispo perseguido pela ditadura Ortega. Segundo o funcionário do Itamaraty, Costa irritou o regime ao faltar em um evento e a chancelaria brasileira alertou que haverá consequências. Também em destaque aqui é o presidente do Chile, Boric, diz que não reconhece reeleição de Nicolás Maduro. O presidente chileno subiu o tom contra o regime da Venezuela. Jornalistas, o esquerdista chileno disse que não reconhece a reeleição do ditador e afirmou que a demora de Caracas para apresentar as atas de eleição visa fraudar o pleito. Também falando da Venezuela, Maria Helena Tavares escreve que muito além da Venezuela, a crise traz um grande desafio para o Brasil, maior até do que se possa fazer uma solução civilizada no país fronteiriço. Afinal, trata-se de definir o lugar que a defesa da democracia e a proteção dos direitos humanos ocupa na agenda nacional. Também em destaque aqui na capa da Folha de São Paulo são as Olimpíadas de Paris, manobras pelo pódio. Aqui malabarista Augusto Acchio leva o bronze no skate park em Paris. Aqui o Japinha, que exibe a medalha conquistada em Paris nas Olimpíadas deste ano. No atletismo, Alisson dos Santos vai à final dos 400 metros com barreiras. Nas futuras ginastas, o telefone não para de tocar, diz técnica que revelou Rebeca Andrade. Também sobre os Jogos de Paris, que eles estão sendo usados aqui no cenário nacional e politizados pelos petistas e pelos bolsonaristas. Os políticos têm politizado os jogos, surfando nos interesses do público. Aliados de Lula enalteceram o fato de os esportistas receberem o Bolsa Atleta, que é um programa do governo Lula, e por outro lado, bolsonaristas criticaram o governo pela ida de Janja, a primeira-dama, a Paris e atacaram temas sobre gênero e taxação dos prêmios dos medalhistas. Também em destaque aqui é que
que o CAD aprova sem restrição uma compra aí da fatia da Sabesp lá em São Paulo. No último passo da privatização da companhia, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrições a compra de uma fatia de 15% da empresa pela Equatorial. O superintendente-geral do CAD entendeu que a venda não mina a concorrência, diz a gestão Tarcísio. Na área de política, o destaque é que o presidente Lula pode manter o relógio, decide o TCU, com brecha para joias de Bolsonaro. E por fim, os destaques são aqui os editoriais do dia. O primeiro diz que é preciso disciplinar a gastança do judiciário sobre as perspectivas da alta de despesa que vai acontecer aí no ano que vem. E o segundo editorial é a polícia mais letal, sobre as mortes provocadas pelos policiais militares de São Paulo. São esses os destaques da capa da Folha de São Paulo. O que a gente tem no Povo, Celi? Jornal Povo, Amanda, traz no alto da página, no alto da capa, um guia no caderno Vida e Arte, confira as dicas de brechós em Fortaleza. A manchete do jornal é dizendo que Fortaleza tem julho menos violento em 10 anos, diz o governo. Em live, em transmissão ao vivo, semanal, que o governador faz toda quarta-feira, ele faz ao meio-dia, o governador Eumano de Freitas disse ontem, divulgou a redução de 5% dos homicídios no Ceará. No mês passado, no mês de julho, a média foi de 8 crimes, uma redução de 8 crimes por dia. Nessa mesma live, ele fez diretamente de Brasília, o governador está em Brasília, ele falou da participação ontem de manhã de uma reunião dos governadores do Nordeste com o presidente Rodrigo Pacheco para tratar sobre a questão do endividamento dos estados, da dívida dos estados para com a União. E os governadores do Nordeste foram levar a sua proposta para o Rodrigo Pacheco, que é o autor do projeto de lei que parcela essas dívidas em 30 anos. Mas ainda está em projeto ainda, está em discussão. É destaque da capa do O Povo, uma matéria sobre as esculturas históricas em Fortaleza. Arquivos da cultura do Ceará e do Brasil, estátuas enfrentam desgaste e vandalismo no centro de Fortaleza. Também é destaque na Olimpíadas de Paris, é o novo bronze no skate. Augusto Aquia, o Japinha, repete feito de Raíssa Leal e fica em terceiro lugar no skate park masculino. Na área de cidades, o Ceará confirma 96 casos de febre Oropouche neste ano de 2024 e todos os 96 casos estão concentrados na região do maciço de Baturité, onde ficam as cidades de Guaramiranga, Bulungu, Pacuti. Outra matéria é que o Labomar inaugura laboratório. O Labomar é um equipamento da Universidade Federal do Ceará. Inaugura laboratório de observação da Terra para pesquisas e capacitação. Na área de economia, é que os governadores do Nordeste, na reunião de ontem em Brasília, pedem mudanças no projeto de lei das dívidas. E por último, o destaque, a chamada na área de política. O presidente nacional do PDT, o deputado André Figueiredo, garante
que o PDT está com Lula, mas projeta derrota do PT na capital pela 4ª vez. Ele disse que vai ser tetra. É com você, Amanda. Na capa do Correio Brasiliense de hoje, o destaque aqui, a manchete do dia, são os 18 anos da Lei Maria da Penha. O medo não me fez recuar, pelo contrário, foi o que disse aí Maria da Penha numa cerimônia de celebração dos 18 anos da lei que leva o seu nome. A defensora dos direitos da mulher que batiza a legislação, Maria da Penha Fernandes, que foi vítima de violência, recebeu do STF, do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, um pedido de desculpas. Nós que lhe pedimos desculpas em nome do Estado brasileiro pelo que passou e pela demora em punir os culpados, disse aí o presidente do Supremo, e um evento aí realizado numa escola para a celebração da comemoração dos 18 anos da lei. Barroso também atacou a violência de gênero e disse que homem que bate em mulher não é macho, é covarde. Homem que pratica violência sexual contra a mulher é um fracassado e não um vitorioso. Maria da Penha, ela lembrou a sua luta e disse que o medo não a faz recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem. Ao contrário, que possamos avançar por mais 18 anos por uma vida sem violência, ressaltou aí a ativista. Também em destaque é o feminicídio no Gama, o assassino vigiava a ex pela internet. O destaque aqui também da capa do Correio Brasiliense de hoje são as Olimpíadas de Paris, voo radical pela medalha, o bronze conquistado pelo paranaense Augusto Acchio, de 23 anos, consolidou o Brasil como uma potência no skate. São 5 medalhas em 2 jogos, aí falando de Tóquio 2020 e Paris 2024. Mostrou também que a modalidade guarda surpresas. O Japinha, como é conhecido, desafiou os favoritos com manobras radicais e ganhou elogios aí de Tony Hawk, lenda do esporte. Ficou atrás apenas de outros colegas, Kinga Palmer e Tom Shea. Ontem, 2 brasileiros com chances de pódio avançaram. A Alisson dos Santos, do Pio, está na final aí dos 400 metros com barreiras, enquanto o canoísta Isaquias Queiroz passou a decisão aí para disputar uma medalha. Também em destaque aqui a dupla na semifinal, Ana Patrícia e Duda garantiram a vaga no vôlei de praia e vão enfrentar a Austrália hoje às 16 horas. Em busca da final, o Brasil também tem revanche contra os Estados Unidos e herói da marcha, Caio Bonfim, é o 7º no revezamento. Em destaque também aqui no Caderno de Direito e Justiça, Mães, o Supremo avalia paridade. O ministro Flávio Dino adia a decisão sobre licença maternidade para famílias adotantes. Também em destaque é a Câmara sobre um acordo que garante a mesa diretora. O distrital Wellington Luiz, do MDB, foi reconduzido à presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. No combate ao crime organizado, o secretário do Ministério da Justiça, Maurivaldo Pereira, diz que o órgão está focado em buscar uma maior integração das forças de segurança. E por fim aqui é a situação da Venezuela, o boicote em nome do voto, intimado pelo Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, Edmundo Gonçalves, que foi o candidato que se proclamou eleito, não comparece à corte. O opositor diz que não colocaria em risco a vontade do povo expressas nas urnas no último dia 28. São esses os destaques que a gente tem na capa aqui do Correio. O que a gente tem no valor, Oceli? A Olimpíada. Temos Olimpíada. O atleta brasileiro Augusto Acchio, o Japinha, ficou com a medalha de bronze na final do skate park. Transporte aéreo. O aeroporto do Galeão movimenta 6,4 bilhões de dólares em cargas no primeiro semestre deste ano. É o melhor resultado desde o início da concessão. Na China, deflação
é o principal desafio e a economia do país deve retomar o vigor em 1 ano ou 2 anos, diz David Lee, que é ministro. Mas a manchete do Valor Econômico é dizendo que as despesas obrigatórias do governo federal vão consumir quase toda a verba extra no orçamento do próximo ano. O arcabouço fiscal permitirá mais 138,3 bilhões de reais ao Executivo Federal, mas só 3 bilhões de reais para gastos discricionários. Outro destaque é que o ministro Celso Amorim afirma temer uma guerra civil na Venezuela. E ele disse isso ontem numa entrevista longa, ontem à tarde, à Globo News. O Procurador-Geral da República requer ao Supremo que declare as emendas PIX, que são enviadas pelos parlamentares para suas bases eleitorais, que declare as emendas PIX ilegais. Sucessão na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, pode mexer com a Petrobras. Já que estamos aproximando o Dia dos Pais, é no próximo domingo, e o Valor Econômico não circula na sua versão impressa nem sábado nem domingo, ele já faz hoje, quinta-feira, a matéria sobre o Dia dos Pais. E nesse seguinte viés: manter uma atitude empática, uma vida com propósito e escolher uma profissão que dê mais prazer do que trabalho. Estes são alguns dos conselhos que 8 diretores executivos, os chamados CEOs, ouvidos pelo Valor Econômico, todos reconhecidos por suas trajetórias, já deram ou acreditam que darão aos filhos esses conselhos. E ele cita aqui um exemplo desse senhor que está aqui na capa, na foto da capa. O Marlisson Silva ainda não conversa com o Mike, de 5 anos, sobre assuntos profissionais. Claro, o menino tem 5 anos, mas já sabe o tom que pretende adotar. Abre aspas. É importante entender as perspectivas alheias antes de agir. Isso fortalece as relações e abre portas para um ambiente corporativo e respeitoso. ONS é Operador Nacional do Sistema Elétrico. Pede que indústrias usem menos energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico solicitou a grandes consumidores industriais de energia que reduzam voluntariamente o consumo nos horários de pico da demanda. A ideia é dar mais flexibilidade à operação do sistema, em meio a chuvas abaixo da média nos reservatórios e aumento significativo da volatilidade nos preços do insumo. Cerca de 25 empresas já estão aderindo e, pelas regras do setor, os consumidores manifestam interesse em reduzir a demanda e o quanto cobram por esse esforço. Se o valor que as empresas estão cobrando for inferior ao custo de contratar, de adicionar uma termoelétrica, a oferta será aceita. E por último, Amanda, é o caso das joias. Lula pode manter com ele o relógio de 60 mil reais que ele recebeu de presente, diz o Tribunal de Contas da União. É com você.
A gente segue agora para as páginas internas dos jornais, começando com a área editorial do jornal o Globo. O primeiro que foi destaque na capa do dia, ele fala que diminuir o rombo do INSS exige uma mudança no BPC, que é o benefício de prestação continuada. O editorial fala que mesmo que o pente fino proposto pelo governo dê certo, despesa com o programa continuará crescendo. O segundo editorial do dia fala sobre medidas para mitigar os riscos de vício em bets representam um avanço. O Ministério da Fazenda cria regras com a intenção de evitar excessos e transtornos associados às apostas. A gente segue agora para a área de política aqui, que fala sobre os novos artifícios, aí a questão das emendas parlamentares, que a Procuradoria-Geral da República pede o fim das emendas PIX, enquanto o Congresso articula para manter as verbas. Aqui em destaque o ministro Flávio Dino, que fixou regras de transparência para a liberação das emendas de comissão e os restos a pagar do relator. Aqui a reação do Congresso sobre essas regras que o ministro do STF estabeleceu. A nova modalidade da emenda é que os parlamentares articulam a criação de uma nova modalidade da emenda parlamentar para ser controlada pelos líderes das bancadas partidárias, tanto na Câmara quanto no Senado. A ideia é apresentar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Sobre o calendário do pagamento, também deve voltar a ganhar força a fixação de um calendário de pagamentos das emendas, o que já foi vetado pelo presidente Lula. O dispositivo definiria que o governo teria que obedecer um cronograma até o dia 30 de junho. Sobre as decisões do ministro Flávio Dino, falando sobre as emendas de comissão, ele reconheceu que o governo e o Congresso não estavam cumprindo as decisões da Corte, que considerou o orçamento secreto como inconstitucional e condicionou pagamentos de emendas de comissão e de valores remanescentes das emendas de relator se houver completa transparência. E sobre as emendas PIX, ele determinou essas emendas PIX que são conhecidas as modalidades na qual o recurso ele é transferido diretamente para a conta de algum município sem a definição específica para o uso do dinheiro. Então, justamente é por isso que é chamada, conhecida como emenda PIX. Elas precisam, de acordo com a determinação do Flávio Dino, ser auditadas em 90 dias pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Aqui em destaque, esses números aqui que o jornal o Globo mostra, foram 15,5 bilhões os valores das emendas de comissão em 2024. O Flávio Dino aqui, ele pediu mais transparência para a liberação dessa verba e 8,2 bilhões foi o montante de emendas PIX, ou seja, esse valor que foi destinado diretamente aos cofres das prefeituras, que foi indicadas aí este ano. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma ação para suspender esse tipo de modalidade. Também na área da política, aí sobre os tribunais, é que o Tribunal de Contas da União diz que o presidente Lula pode ficar com o relógio e abre brecha para Bolsonaro. Decisão surgiu de um voto de um ministro indicado pelo ex-presidente, cuja defesa pretende usar no caso das joias sauditas. Também em destaque aqui pela política são as eleições no Rio de Janeiro. Ramagem negocia com empresa do Gabinete do Ódio. Campanha do PL, a Prefeitura do Rio de Janeiro, mantém conversas para contratar a empresa que tem entre os seus sócios o ex-assessor de Carlos Bolsonaro. A Melon Comunicação já gerencia as redes sociais do deputado federal. Também em destaque no Rio de Janeiro, o senador
senador Romário, que lança o irmão como candidato a vereador lá na cidade. Ronaldo Farias vai disputar a vaga na Câmara pelo PL, que aposta em parentes de políticos conhecidos como puxadores de votos. Também em destaque aqui a sabatina do candidato à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Tarcísio Mota. Ele critica ministra de Lula durante sabatina. Ele atacou o acordo costurado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre os hospitais no Rio de Janeiro. Também agora, ainda falando de política, são sobre as eleições em São Paulo. Investigado Pablo Marçal dobra patrimônio declarado à Justiça. O candidato do PRTB a prefeito de São Paulo foi alvo de operação policial em 2023 por suspeita de crime eleitoral e lavagem de dinheiro. Também em destaque aqui em São Paulo, o candidato à prefeitura, o deputado Guilherme Boulos, pelo PSOL, diz que casos de violência foram raros no MTST. Em entrevista, em uma tentativa, na verdade, de se afastar da pecha de radical, o candidato do PSOL diz que o seu papel no movimento era defender os manifestantes. Também em destaque na política são sobre os bastidores das pesquisas e o foco na tecnologia, sobre como o Globo vai se comportar na cobertura das eleições. Pelo Brasil, o destaque é quem vigia os vigilantes. Segurança privada irregular cresce e se liga a casos de extorsão e de excesso de violência. Aqui a imagem de destaque fala sobre agressões sem controles. Seguranças agridem homens suspeitos de tentar furtar uma picanha no supermercado do Rio Grande do Sul em 2020. A empresa estava em nome na mulher de um policial. Aqui o jornal Globo faz os registros aí dos aumentos dos números de vigilantes espalhados pelo Brasil, sobre a segurança privada, que mostra que o número cresceu, que em 2016 era um número alto, depois esse número de seguranças privadas foram baixando e até 2022 esse número já foi de quase 600 mil nos números de vigilantes privados pelo Brasil. Também aqui sobre as mortes de trabalho, sobre vigilância e segurança privada. Também em destaque são os vigilantes concursos. Esses em vermelho são os concursos em dias, trabalhando ou não, ou concursos vencidos, sendo os de azul, mostrando aqui que o número de vigilantes que não têm cursos ou que estão com os cursos vencidos para atuar nessa área vem crescendo. Também em destaque aqui pelo Brasil, é que a polícia faz nova operação contra o PCC no transporte. Decúrio foi executado no mesmo dia em que as atividades da facção na Cracolândia foram alvo de outra ação do Ministério Público com a polícia. O advogado, que é sócio da empresa de ônibus, sofreu uma intervenção em abril e foi um dos presos. Também em destaque aqui é a comunidade, que é base de facção, deve dar lugar a uma estação de trem. Surgida nos anos 1990, a favela do Moinho havia sido alvo da polícia em 2017. Também em São Paulo, aqui é que a Justiça suspende lei de escolas cívico-militares no estado. Desembargador determina que o programa seja interrompido no estado até o STF julgar se o modelo de ensino é constitucional. Também em destaque é o Prêmio Jovem Cientista, que abre inscrições para a sua 30ª edição, e Fachin quer critérios mais objetivos para responsabilizar os veículos por entrevistas. O ministro do STF sugeriu que é preciso comprovar a má-fé e que regra não vale para as conversas ao vivo. Em destaque na economia, é sobre a decisão técnica e política. Ministros aumentam a influência na Petrobras, mas a trégua de Magda em Brasília dependerá de investimento. Aqui, alçada ao cargo pelo perfil técnico, Magda Chambriard tem mostrado desenvoltura na esfera política, com mais interlocução em Brasília. Também em destaque aqui pela editoria de economia, são os ônibus que perdem espaço para carros e
aplicativos de transportes. Uma pesquisa mostra uma queda acentuada do número de coletivos e o avanço das alternativas individuais, o que tende a aumentar os congestionamentos e elevar os tempos de deslocamento. Especialistas avaliam que as políticas públicas devem mudar. Também em destaque aqui na economia é que o governo prevê cancelar 670 mil benefícios do BPC em 2025. As mudanças devem gerar uma economia de 6,6 bilhões, segundo o Ministério da Previdência. Também em destaque na economia é Banco do Japão, que faz o dólar recuar 0,55%. Também aqui em destaque é uma afirmação do presidente do Itaú. Ele fala que é importante entregar o arcabouço fiscal e compara a concorrência aos jogos. Tem medalha de ouro, prata e bronze. Também em destaque é a queda de braço entre a Mil e a Rede D'Or, que afeta os usuários dos planos. Pelo Mundo é a entrevista de Maria Corina Machado, ela que é líder da oposição venezuelana, reconhece o esforço do governo Lula para tentar criar um espaço de mediação e pede à comunidade internacional que condene a repressão. Também em destaque aqui é o assessor Celso Amorim, que está na Venezuela, e diz temer uma guerra civil no país. Ele, que é assessor especial enviado pela presidência do Brasil, afirma que as atas de oposição não são suficientes para aprovar a vitória, mas volta a cobrar Maduro pela comprovação do resultado oficial. Também em destaque pelo Mundo é que Putin acusa a Ucrânia de incursão em solo russo. E por fim, na área da saúde, é Mari Kruger, ela que é bióloga, influencer, diz que tem uma sensação de remar contra a maré. Ela que é conhecida pelos seus vídeos bem-humorados, a criadora fez sucesso nas redes sociais, combatendo a desinformação sobre a ciência e desmascarando os produtos milagrosos. São esses os destaques internos do Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão, Celi? Eu começo, Amanda, pela coluna do Estadão. E a nota principal diz o seguinte: Bolsonaro reage à cobrança para ele liderar oposição e estreita relação com a bancada de senadores do PL, do Partido Liberal. Cobrado a participar das discussões e liderar a oposição no Senado, o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu e tenta azeitar a relação com os senadores do PL. De acordo com interlocutores, ele tem promovido encontros informais, esporádicos, sem discurso, com foco em estreitar relações com as lideranças do partido. E tem funcionado. Parlamentares ouvidos pela coluna se dizem satisfeitos com o canal aberto com o ex-presidente e mais à vontade para consultá-lo sobre tratativas da casa. O jantar mais recente do Bolsonaro com a bancada foi na noite de terça-feira, em Brasília. Bolsonaro convidou os senadores do PL para um jantar de boas-vindas ao senador recém-empossado, o Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Ele é o suplente da senadora Ivete da Silveira, MDB, que pediu licença do cargo por 120 dias. Era bom saber o que pensa o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto. Página de editoriais. O primeiro editorial do Estadão: o atrevimento da Câmara e do Senado. Lideranças ofendem a inteligência de todos ao afirmar que não conseguem identificar a autoria das emendas de comissão e demonstram ignorar a Constituição que juraram cumprir.
Segundo editorial, a força do ódio aos imigrantes. Alimentado pelas redes sociais, ódio de extremistas britânicos contra imigrantes explodiu em violência gratuita. Cabe aos líderes responsáveis impedir que essa mensagem prospere. Páginas de artigo. O primeiro artigo é escrito pelo ex-senador, economista José Serra, ex-ministro da Saúde, José Serra. Técnica e política na reforma tributária. Uma economia cada vez mais complexa e um mundo político marcado pela fragmentação fazem das mudanças do sistema tributário um ótimo campo para a reflexão. Segundo artigo é do jornalista Eugênio Butti, gestos fotogênicos. Assim como a ciência, a religião, a política e a guerra, também o atletismo se traduz em melodrama lacrimoso, seja para o mal, seja para o bem. Páginas de política. Tribunal de Contas da União muda decisão e fixa tese que pode favorecer Bolsonaro no caso das joias sauditas. A Corte, o Tribunal, livra Lula de devolver o relógio Cartier, avaliado em R$60 mil, e altera entendimento sobre presentes de luxo recebidos durante a presidência. Defesa do ex-presidente Bolsonaro vai pedir a anulação do inquérito da Polícia Federal sobre as joias sauditas, que ele ficou com elas, baseado nesse entendimento do Tribunal de Contas que beneficia o atual presidente Lula. Melhorar a qualidade da educação infantil se impõe como um desafio. É a primeira matéria que o Estadão publica sobre a sucessão em São Paulo e os desafios que o próximo prefeito encontrará na capital paulista. Cobertura do Estadão, cobertura especial do Estadão, será multiplataforma. Paulo Gonet aciona o Supremo Tribunal Federal para suspender as emendas, a emissão das emendas parlamentares via Pix. O Congresso reage. Páginas internacionais. Possível expulsão de embaixador do Brasil na Nicarágua opõe Lula a Ortega. A ditadura nicaragüense decide expulsar diplomata brasileiro em retaliação a pedido pela liberação do bispo de Matagalpa, o bispo Rolando Álvares, condenado a 16 anos de prisão. Milhares protestam contra o racismo no Reino Unido. Exército da Rússia afirma ter contido invasão da Ucrânia em região fronteiriça. Brasil. A Justiça do Estado de São Paulo suspende o programa do governo Tarcísio de Freitas de escolas cívico-militares que foram inventadas na época do ex-presidente Bolsonaro. Desmate na Amazônia cai 45,7% em um ano, mas no Cerrado, na região de Cerrado, o desmatamento tem alta de 9%. Calor na Antártida traz mais frio para o Brasil. Modo ladrão do Google, inspirado em gangue da bicicleta, chega ao celular. Covid-19 volta a avançar 10% em 84 países. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, faz alerta.
as páginas da cobertura das Olimpíadas de Paris. A primeira matéria diz que, com Raul Araújo como inspiração, o Augusto Aquil, o Japinha, é bronze no skate park. Ana Patrícia e Duda vencem dupla da Letônia e vão para a semifinal no vôlei de praia. Isaquias Queiroz garante vaga direta na semifinal na prova de 1.000 metros na canoagem. Alisson dos Santos sofre, mas passa à final dos 400 metros com barreira. No futebol, o Palmeiras vence, mas vê o Flamengo ficar com a vaga na Copa do Brasil. Cenários dos Jogos Olímpicos renovam o desejo dos turistas de conhecer Paris. Caderno de Economia e Negócios. Os jabutis, eu já expliquei aqui quando eu li a página o que são os jabutis. Vão tirar R$ 221,96 a mais de cada consumidor de energia. O Estadão diz que vai aumentar uma conta de energia a mais, a 13ª. Já na matéria do jornal O Globo, como vocês viram a Amanda ler, o Alexandre Silveira disse que vai abaixar. A conta de energia vai baixar 2,5%. Projeto que saiu da Câmara inclui até benefício, esse projeto dos jabutis, da conta de energia. Esse projeto que saiu da Câmara Federal inclui até benefício a térmicas a carvão vegetal, e isso incluído pelos deputados federais. Os jabutis incluídos nessa matéria. Ministérios congelam só 13,7% dos gastos definidos pela área econômica. É a busca para conter os gastos do governo federal e alcançar a meta do déficit zero no final do ano. Governo, nesse desafio, o governo estima cortar 670 mil beneficiários do BPC. Esse programa de benefício de prestação continuada tem 2,3 milhões de beneficiários, mas o governo diz que vai fazer um pente fino e estima cortar 670 mil pessoas. Nós temos aqui uma página inteira de publicidade do governo de Sergipe, dizendo: concessão parcial da DESO, a DESO é a CAGES de lá, de Sergipe. Concessão parcial da DESO vai assegurar universalização do abastecimento de água tratada e esgoto em Sergipe. Isso é o governo dizendo que, para justificar que ele está privatizando parcialmente a DESO, mas o dinheiro é para universalizar o abastecimento de água tratada e esgoto em Sergipe. Essa mesma conversa, essa mesma justificativa e essa mesma promessa foi feita aqui no Ceará quando venderam a Coelce, que era para botar o dinheiro, colocar o dinheiro num fundo previdenciário do Estado que estava quebrado. E está aí o resultado, a Coelce de hoje. Confusão no mercado acionário japonês tem raízes externas e internas. O Banco do Brasil lucra 9,5 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 8,2% em um ano. Operações suspeitas na Bolsa são alvo da Polícia Federal.
condenação do Google é precedente contra outras Big Techs, dizem analistas. E por último, Amanda, é a capa do caderno de cultura, a foto aqui, ó, do cantor Milton Nascimento, conhecido lá em Minas Gerais como Bituca. E ele está fazendo uma parceria, vão fazer um álbum junto, em Casa com Milton. Ele vai fazer um álbum com essa jazzista do jazz. Esperança Spalding e Milton Nascimento lançam um álbum gravado na Sala do Artista, entre memórias e reprises de novelas. É com você. Indo agora para as páginas internas na Folha de São Paulo, o primeiro destaque é na área de opinião. Aqui a charge do dia fala sobre a economia, o Banco Central do Brasil que busca por mais autonomia. Nos editoriais, é preciso disciplinar a gastança do judiciário. Regra fiscal permitirá alta acima da inflação das despesas do poder, agravando as distorções. Regular teto salarial seria o primeiro passo necessário. O segundo editorial é sobre a polícia mais letal, sobre Tarcísio. Mortes provocadas por policiais militares quase dobraram em 2024 e voltaram a patamar inaceitável. Na área da política, Guilherme Sete escreve na coluna Painel, hoje intitulada A Alma do Negócio, que a Secretaria da Educação do governo Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, realizou em julho, a apresentação aos gestores das escolas de rede estadual, em que exaltou as supostas qualidades do modelo cívico-militar sem contraponto. Uma semana depois, em 1º de agosto, a gestão estadual abriu uma consulta de 2 semanas à comunidade escolar a respeito da adesão ou não ao projeto. O conteúdo da apresentação tem sido compartilhado pelos professores, diretores e responsáveis via WhatsApp. Também na área da política são as eleições aí pelos municípios. PT prioriza a esquerda e PL mira base fiel de Lula nas disputas pelas capitais. Aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente Lula que fecha aliança com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, na disputa aí neste município. A definição das alianças mexe no tabuleiro eleitoral municipal e aponta estratégias dos partidos como consequência aí para as eleições de 2026. Aqui a Folha de São Paulo mostra que 13 das 26 capitais têm candidaturas definidas pelo PT, 5 terão na disputa um candidato do vice a vice pelo Partido dos Trabalhadores, 8 capitais ficarão sem representantes petistas nas chapas majoritárias. Já no PL, 14 capitais terão candidaturas próprias aí pelo partido, 9 capitais terão os nomes do PL como candidatos a vices e 3 capitais não terão candidatos do partido de Jair Bolsonaro na chapa majoritária. Também em destaque na política são especificamente aqui as eleições na capital São Paulo, que o debate será teste de defesas e estratégias nas eleições aí em São Paulo. Vai ser um evento realizado pela Band hoje, que trará Nunes, Boulos, Datena, Marçal e Tabata aí para um debate. Também em São Paulo, agora no estado, é que o secretário deixa o PP, o Partido Progressistas, após siglas se queixar de Tarcísio. E o TSE em entidades lança campanha contra fake news para que os jornalistas possam colaborar com o combate à desinformação durante o período eleitoral. Também na política é que a direita e a esquerda politizam as Olimpíadas com janja e gênero. O mundo político aproveita as polêmicas de Paris 2024
2024 para alfinetar os rivais nas redes. Uma das questões apontadas pelos bolsonaristas é a questão da taxação das medalhas olímpicas. No entanto, a gente tem uma atualização que o presidente Lula assinou, agora ele postou em suas redes sociais, que assinou a medida provisória que não deixa mais com que os medalhistas eles tenham que pagar esse imposto aí sobre o total dos seus prêmios. Eles não pagam pela medalha em si, mas sim pelo prêmio que eles conquistaram, né? Ao chegar aqui no país, eles precisam pagar o imposto, e esse imposto, conforme ressaltou o presidente Lula, já existe há mais de 50 anos, e nas Olimpíadas de Tóquio 2020 foram, inclusive, esses impostos foram pagos pelos medalhistas, mas esse ano o presidente Lula acabou de realizar e de assinar uma medida provisória que livra aí os medalhistas de pagarem esse imposto. Também aqui a foto de Janja, a primeira-dama, né, que postou uma foto ao lado de Rebeca Andrade para parabenizá-la pelas medalhas também, e uma imagem aqui em destaque que foi repostada por Flávio Bolsonaro sobre o gasto do governo em viagem que a primeira-dama fez a Paris para prestigiar os Jogos Olímpicos. Aí também estão sendo alvos no mundo político sobre as polêmicas aí de Paris 2024. Também em destaque aqui as sabatinas dos candidatos aí pelos municípios. Em destaque aqui a sabatina de Alexandre Ramagem, que é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele nega a BIM paralela, ataca a Polícia Federal e desconversa sobre Cunha. Também em destaque é que o TCU decide que Lula pode manter relógio e abre brecha para Bolsonaro no caso das joias. O STF tem maioria para tornar uma mulher ré pela pichação aí que aconteceram nas dependências, em uma estátua da Justiça nas questões aí do dia 8 de janeiro, nas manifestações. Também o Superior Tribunal de Justiça autoriza o CEF a tirar a tornozeleira. Em destaque também é que o ministro Edson Fachin muda voto de decisão do Supremo que pune imprensa por entrevista. Também em destaque na política é que Alcolumbre acelera a PEC da anistia após Pacheco negar pressa. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, quer discutir na quarta-feira, dia 14, e votar no mesmo dia em plenário a proposta que beneficia os partidos. Também em destaque é que a PGR pede ao STF a suspensão das emendas PIX por falta de transparência nas verbas. Também, aqui também falando sobre política, é que Janones briga em shopping do Distrito Federal e sai cercado de seguranças. Pelo mundo, aqui o destaque é do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que em meio a atritos, o país decide expulsar embaixador brasileiro, ausência na verdade do diplomata em um evento comemorativo da Revolução Sandinista irritou a ditadura. Nas eleições na Venezuela, Boric vê fraude e não reconhece a reeleição de Maduro, falando aí sobre o posicionamento do presidente chileno. Também em destaque é que o Reino Unido condena 3 homens à prisão após atos violentos. Um deles agrediu um policial e teve a maior pena de 3 anos. Agentes da reserva são acionados. Também pelo mundo, na guerra da Ucrânia, é que a Ucrânia faz ataques surpresa no sul da Rússia, que decreta emergência e esvazia a fronteira. Também no mundo são os navios da China que burlam leis para dominar a pesca global. As embarcações fazem parcerias para navegar sobre bandeiras de outros países. Pelo mercado, o Ministério afrouxa regra para subsidiar a energia renovável e a luz deve subir a 7 bilhões de reais. Portaria de Minas e Energia facilita a concessão de benefícios e é alvo de crítica por especialistas. Também em destaque na área da energia e do mercado é que bancos vão antecipar 7,8 bilhões de reais que seriam pagos pela Eletrobras. Também em destaque aqui é que é o CAD
que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que aprova sem restrições a operação que privatizou a Sabesp lá em São Paulo. Também aqui em destaque é que o TCU arquiva caso que poderia facilitar indicação de Lula em agência reguladora. Também em destaque na economia é que o governo estuda reverter o índice de correção dos precatórios. As medidas em discussão para ajudar nas contas públicas também incluem taxar ganho da correção monetária. Aqui também em destaque é o lucro do Banco do Brasil, que tem aí o seu lucro de 9,5 bilhões no segundo trimestre e anuncia 2,5 bilhões em dividendos. Pelo mercado também é o pente fino no benefício de prestação continuada, que prevê um corte de 11% dos benefícios. Também aqui em destaque é que o FGTS vai distribuir neste mês 15,21 bilhões dos lucros a trabalhadores. Também a gente continua aqui na área de mercado, a causa da tensão do mercado vai além dos temores sobre os Estados Unidos, longo período de baixos juros, valorização do iene e dívidas, e as dúvidas dos investidores podem ter motivado a instabilidade. Agora, seguindo também para a área de mercado, na tecnologia, é um modo ladrão para Android que começa a funcionar no Brasil. A tecnologia anti-roubo de celular, anunciada em um evento global, foi sugerida por subsidiária do Google no país. Também em destaque é na área de meio ambiente, o que foi aqui a manchete da Folha de São Paulo de hoje, o incêndio que atinge os santuários de animais no Pantanal. E também os alertas de desmate na Amazônia, que tem um aumento no mês de julho. Na área de cotidiano aqui, é milícia que ainda cobrava mesada 2 meses antes da operação. Criminosos pediam a comerciantes R$30 mil ao mês para manter o fluxo da Cracolândia longe das lojas. Também em destaque aqui é a Lei Maria da Penha, que chega aos 18 anos com os desafios para a sua aplicação. Também em destaque é o Pé de Meia, que sofre bloqueio e conta do programa de bolsas não fecha. O Ministério da Educação diz que o pagamento para alunos não será afetado, mas a pasta só tem garantidos 6,1 bilhões de 8 bilhões previstos para o pagamento aí do Pé de Meia. E por fim, na área da saúde, o destaque é sobre a Covid-19, que pode causar danos no cérebro de adultos infectados. Segundo pesquisa, 85,7% de pacientes analisados tiveram sintomas neurológicos relacionados à doença. São esses os destaques internos da Folha de hoje. O que a gente tem no Povo, Celi? Amanda, nas páginas internas do jornal Cearense O Povo, nós temos uma matéria sobre a Venezuela. Líder oposicionista ignora intimação e não comparece ao tribunal. O líder da oposição, Edmundo Gonzalez Urrutia. Ele disse que não compareceu por absoluta vulnerabilidade, porque a corte lá é controlada pelo chavismo. Ele não compareceu. Edmundo Gonzalez Urrutia afirma ser o legítimo vencedor da eleição presidencial. E ele foi chamado lá ao tribunal porque, pelo aquele gesto que ele se autoproclamou eleito presidente da Venezuela. E o tribunal disse que o vencedor da eleição foi o Nicolás Maduro para o 3º mandato. Na matéria ainda fala do temor do ministro Celso Amorim, que descambe para um conflito, uma guerra civil, um conflito grave lá na Venezuela. Outra matéria é esse corte aí que o governo federal promete. Ele pretende cortar 670 mil beneficiários do BPC. Ele quer fazer um pente fino para o próximo ano. O total de beneficiários do BPC
Tá aqui. O pente fino inclui a revisão dos dados de todos. São 2.300.000 pessoas que recebem o BPC, que é benefício de prestação continuada. O governo acha que esses 670 mil recebem, mas não estão no cadastro único, que é aquele pessoal que vivem abaixo da linha da pobreza, os miseráveis. Então, tirando esses 670 mil, o governo estima economizar 6,4 bilhões de reais. Os destaques das Olimpíadas, o Isaquias Queiroz avança na semifinal olímpica da canoagem. No tênis de mesa, França elimina a equipe do Brasil. E na marcha olímpica, a maratona da marcha olímpica, o Bonfim e Lira terminam em 7º lugar. E só ganha medalha 3. Ouro, prata e bronze. E o jornal destaca aqui uma frase que demonstra a resiliência dessa menina, Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil. Ela diz o seguinte: ninguém tem o direito de falar não para o seu sonho. Eu lutei muito para que as coisas acontecessem. Se eu tivesse escutado comentários de pessoas na internet, depois das lesões que eu tive, talvez eu teria desistido. Ela fez 3 cirurgias no joelho e hoje é medalhista mundial. Outra matéria é informando que o concurso dos Correios estão com as inscrições abertas. No Ceará há apenas uma vaga. Ao todo serão 33 vagas para cargos de níveis médio e superior, isso para todo o Brasil. Mas tem uma vaga para o Ceará. O salário inicial é de R$ 3.672 e o mais alto de R$ 6.872. A charge de hoje do Jornal O Povo é uma crítica ao presidente Lula. É uma crítica porque o governo colocou em sigilo umas pesquisas de opinião feitas pelo governo, desde o período Bolsonaro até este ano, para não dar o resultado dessas pesquisas à imprensa. A Folha de São Paulo pediu, o governo alegou esse sigilo para não entregar as informações. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é sobre o estado das esculturas históricas nas praças de Fortaleza. Olha aqui, nós temos essa foto, é da Raquel de Queiroz, que fica ali na Praça dos Leões. Era para ter uns óculos, daqui até o furo da armação dos óculos. Toda vez roubam os óculos da Raquel de Queiroz, dessa escultura. E é mostrando, não é só Raquel de homenagem a Raquel de Queiroz, não. Outros monumentos, olha isso aqui todo estragado. A estátua do José de Alencar está com pichações e sem letreiro, roubaram o letreiro. O letreiro é feito em bronze. Eles roubam para vender no quilo. E tem gente que compra, né? Se vende, se rouba, tem gente que compra o produto fruto do roubo. Então aqui, essa estátua do José de Alencar fica na Praça de Alencar, em frente ao teatro. Então aqui todo pichado, sem a placa, levaram a placa para vender no quilo. Então aqui outro, estátua de Dom Pedro II, em frente à Praça da Sé, em frente à Catedral. É a terceira escultura mais antiga de Fortaleza. Aqui está nesse estado. Bom, é uma reportagem chamando para
o estado dessas esculturas históricas, não só para a capital cearense, mas para todo o estado do Ceará. Sobre eleições municipais, nós temos aqui no Jornal o Povo uma matéria, que é a entrevista que André Figueiredo e o deputado de Assis Diniz, deputado estadual, o André Figueiredo é deputado federal e presidente nacional do PDT interino. Eles estiveram ontem no Debate do Povo, na rádio CBN, e ele disse que o PDT seguirá com Lula. Ora, se ele vai deixar o Ministério da Previdência. Mas vai continuar com Lula. Não vai entregar o Ministério da Previdência, não. Mas projeta que o PT vai ter uma derrota em Fortaleza pela 4ª vez. Tetra, pedetista e líder do PT na Assembleia, o de Assis Diniz, participaram do programa Debates do Povo. O André instigou mais vindas de Lula para aferir a capacidade de transferir voto para o candidato dele aqui em Fortaleza, que é o Evandro Leitão, candidato a prefeito a Fortaleza pelo PT. Sobre eleições municipais ainda, lá em Aracati, a matéria diz que o PT sai da coligação com a oposição a Bismarck Maia e libera partidos. A questão não foi só o PT, não, foi a federação mesmo. A decisão foi da federação. É a Federação Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PCdoB, e a decisão é assinada pela ministra Luciana, que é do PCdoB, a decisão da federação, que é formada pelo PCdoB, pelo PT e pelo PV, pelo Partido Verde. Na última segunda-feira, eles decidiram que o PT não pode estar na coligação do Caetano Neto, que é do Partido Republicanos e é candidato a prefeito em Aracati, contra a candidata do Podemos, que é apoiada pela família Maia, a família do prefeito Bismarck Maia. Ele não é candidato porque ele não pode ser mais. Já foi pela 2ª vez, não pode uma 3ª. E ele indicou uma candidata chamada Roberta, é uma mulher. E o PT mandou o PT sair. Agenor Neto agora em Iguatu. As eleições de Iguatu. Lá, o Agenor Neto, que é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, leva um retrato do pai em cima de uma cadeira de roda para a convenção. O pai dele, o Zé Ilo, uma liderança antiga daquela região, ele já faleceu em dezembro passado. Os últimos anos da vida dele, ele andava numa cadeira de roda. Inclusive, em cima dessa cadeira de roda, o Zé Ilo e o Agenor Neto, quando o Aécio Neves foi candidato à presidência da República pelo PSDB, em Iguatu foi a maior carreata, foi o maior comício que o Aécio Neves fez no Ceará em busca de se eleger presidente da República. E quem patrocinou isso lá, quem era o anfitrião desse grande comício em Iguatu, foram o Agenor Neto e o pai dele já falecido, José Ilo. E hoje o Agenor Neto é petista, está no PT. E o destaque da matéria é essa forma inusitada de levar o pai para a convenção, para puxar voto para quem? Para o filho do Agenor Neto. É o Ilo Neto. Ele é candidato a prefeito de Iguatu, também pelo partido
dos Trabalhadores. Para o Willo Neto ser candidato a prefeito, a direção estadual destituiu lá um petista histórico que gostaria de ser o candidato com candidatura própria. Lá o PT destituiu para que o Agenor Neto lançasse o seu filho, Willo Neto, candidato a prefeito de Iguatu pelo PT. Tem uma matéria também com o ex-governador, que hoje é o presidente nacional do partido, do PSDB, o Perillo. Ele disse que o PSDB e o PDT afunilam conversas para, após a eleição, formarem uma federação. O PDT teve conversas para a federação com o PSB, também tentou, mas a negociação não foi à frente. E agora o Marconi Perillo, que esteve aqui domingo passado para a convenção do PSDB de Fortaleza, que homologou a candidatura de vice-prefeito de Elcio Batista e lançou a sua chapa proporcional de vereador. Ele esteve e deu essa entrevista aqui para o jornal O Povo. Na área de economia, é a matéria com a reunião dos governadores do Nordeste, que o governador do Ceará participou, Elmano de Freitas, eles propondo alteração no projeto de lei das dívidas dos estados. E está aqui a foto com o Rodrigo Pacheco bem à frente do grupo de governadores do Nordeste. A reunião foi ontem de manhã em Brasília. Também na área de turismo, o relatório de transparência salarial vai incluir dados de indígenas. O turismo rodoviário no Ceará cresce 8,79% no primeiro semestre deste ano. A Companhia Azul, companhia aérea, amplia a frequência de voos regionais no Ceará. O governador ontem, na live, na transmissão que ele fez pelas redes sociais, anunciou que Fortaleza teve o mês de julho menos violento em 10 anos. Essa matéria é a manchete de capa do jornal. O estado do Ceará assina acordo para buscar extinguir a fome no Ceará. O governo do estado, a Secretaria de Saúde, confirma 96 casos da febre Oropouche este ano, e todos os casos ali na região do maciço de Baturité. O Ministério da Saúde informou óbito fetal pela doença. O Labomar, instrumento da Universidade Federal do Ceará, inaugura laboratório de observação da Terra. A Prefeitura Municipal de Fortaleza inaugurou ontem um núcleo para pessoas com TEA. TEA é a sigla para transtornos do espectro autista. Foi inaugurado ontem em Fortaleza. Inaugurado sem a presença do prefeito Sá, porque ele não pode participar de inauguração. Vai só o secretário. Mas 2 dias antes ele vai lá fazer uma visita. Aí no dia da inauguração não pode ir, porque a legislação eleitoral proíbe, já que ele é candidato à reeleição. O editorial de hoje do jornal O Povo tem o título: Ministério Público investiga cachês milionários para pagar bandas de músicas pelo interior cearense. Essa matéria foi a reportagem de ontem, de 2 páginas do jornal O Povo. E por último, é a capa do caderno de esportes: Skate Park, manobras valiosas
Brasileiro Augusto Áquio, o Japinha, repete Raíssa Leal e fica em terceiro lugar e fatura a medalha de bronze para o Brasil. Amanda. A gente segue agora para as páginas internas do Correio Brasiliense de hoje. Os primeiros destaques são na área da política, que a Procuradoria-Geral da República aciona o Supremo Tribunal Federal contra as emendas PIX. Como a gente já explicou aqui anteriormente, tratam-se daquelas verbas que são destinadas diretamente aos cofres das prefeituras, sem que haja aí uma determinação para o que será usado esse dinheiro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ajuiza a ação contra esse tipo de transferência direta dos parlamentares para prefeitos e governos estaduais. A avaliação do Procurador-Geral é que a operação não tem transparência, publicidade e rastreabilidade. Também em destaque aqui é o caminho para livrar Bolsonaro, que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai usar o resultado do julgamento do TCU ontem para anular a investigação sobre os casos das joias presenteadas pela Arábia Saudita. O advogado Paulo da Cunha Bueno, que defende aí Jair Bolsonaro, afirmou que a decisão da Corte de Contas desobrigando o presidente Lula a devolver um presente, um relógio Cartier, servirá de argumento. Também em destaque na política é Luiz Carlos Azedo, que escreve nas entrelinhas sobre o imponderável da política externa para Lula. Ainda na política, Denise Rutherberg escreve na sua coluna a reação da Câmara sobre as emendas PIX. Ela diz que os líderes partidários, que os líderes políticos nunca estiveram tão irritados com o que consideram uma união de forças do Executivo e do Judiciário para constranger as ações dos parlamentares em relação ao orçamento. A resposta da Câmara virá na hora de analisar o orçamento de 2025 a ser enviado ao Congresso no final do mês. Projetos de interesses exclusivos do Poder Executivo estão em risco e tudo relacionado ao orçamento do ano que vem foi suspenso. Para completar, não está descartada a ideia de tornar tudo o que estiver no orçamento de deliberação obrigatória, de forma a colocar todos os poderes com responsabilidade àquilo que foi aprovado e deliberado em relação à questão dos recursos, ideia defendida pelo deputado aqui cearense Danilo Forte. Ele diz que essa suspensão não tem sentido e que o ministro Flávio Dino pede já estar na lei, frisou aí o deputado. Também em destaque aqui na política, na área da segurança pública, a discussão ampliada sobre a PEC do Ministério da Justiça, feita aí pelo Ministério comandado por Ricardo Lewandowski. Ele disse que o presidente Lula quer ouvir a opinião da sociedade, dos governadores e dos demais chefes dos poderes a respeito da proposta que pretende reformular a estrutura e a organização da área da segurança no país. A entrevista aqui em destaque no Correio Brasiliense é com Marivaldo Pereira, ele que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, e ele fala que o SUS é a inspiração que eles têm aí para a proposta da PEC a ser apresentada ao Congresso e que o governo tem expectativa de tornar as forças de segurança públicas tão padronizadas e integradas como o Sistema Único de Saúde, o SUS. Também em destaque agora pelo Brasil é na área da saúde pública, que mais de 5.000 mortes por dengue aconteceram só este ano. O número ultrapassa os óbitos registrados entre 2017 e 2023. A oposição utiliza esses dados aí na área da política para criticar o governo nas redes sociais. Na área da educação é sobre a implementação das escolas cívico-militares no estado de São Paulo, que é suspenso pela Justiça. No Agosto Lilás, que é a campanha para o feminicídio zero, o Ministério lança mobilização social contra essa prática, esse crime. No mercado, aqui os destaques são para a economia em relação ao mercado financeiro,
que a Polícia Federal investiga gestora, a Operação Rabbit mira quadrilha que usou informações privilegiadas da Bolsa de Valores brasileiras, a B3, e o esquema rendeu 5 milhões de reais em 5 anos. Também no mercado, a Maurício Segala fala que após pânico generalizado, o Ibovespa volta a subir. Destaques ainda na economia é sobre as dívidas dos estados, que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quer votar essa situação com pressa, quer votar a dívida já, após receber os governadores do Nordeste. Aqui na imagem aparece o governador Eumano de Freitas, como o Oceli já comentou, que ele está em Brasília para conversar aí com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele que recebeu esses governadores do Nordeste. O presidente do Senado afirmou que pretende votar com alternativas para os endividamentos para o endividamento dos estados com a União antes das eleições municipais. Os estados em dias com as suas obrigações fiscais também querem benefícios. Também em destaque agora pelo mundo, por fim, aqui os destaques é sobre a Venezuela, o desafio à justiça. Candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, não comparece à Corte Suprema, denuncia o risco à própria liberdade e questiona imparcialidade do procedimento. O presidente do Chile acusa Nicolás Maduro de fraude eleitoral. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. E o que a gente tem no Valor Econômico, Oceli? O jornalista do Valor Econômico, Eduardo Belo, escreve: colapso fiscal à espreita. Outra matéria: 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista tem inscrições abertas. Verba extra de 2025 do orçamento de 2025 será consumida por despesa obrigatória, diz estudo. A aposta do governo federal é que pente fino em auxílio a pescador vai gerar uma economia de 5 bilhões de reais. Decisão do Tribunal de Contas da União abre espaço para que diretor-geral da Anatel siga no cargo. O governo vai ouvir os 3 poderes sobre PEC da segurança. O senador Davi Alcolumbre quer regra flexível para zerar juro em dívida dos estados. Ele que é presidente da comissão mais importante do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e quer ser um dos candidatos a presidente do Senado para suceder o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre. Professores usam a Olimpíada para reduzir sedentarismo. Desmatamento cai 46% em um ano na Amazônia. Sem erros do passado, rodovias podem gerar 400 bilhões de reais, diz o ministro. A licitação são nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Uso de ônibus, transporte coletivo, perde força entre brasileiros das maiores cidades e perde para o automóvel particular e para os carros de aplicativo, o Uber, 99. O procurador Paulo Gonet envia ao Supremo uma ação contra as emendas parlamentares via Pix. Paulo Gonet diz que não tem transparência, isso é orçamento secreto e dinheiro público não é para estar escondido não, é para todo mundo saber. TCU, Tribunal de Contas da União, isenta Lula de devolver relógio avaliado, é um relógio Cartier, avaliado em 60 mil reais. Ele recebeu esse relógio em 2005. Aí os advogados de defesa do Jair Bolsonaro vão usar essa decisão agora e dizer, não, também tem que isentar as joias que o ex-presidente Bolsonaro recebeu de presente da Arábia Saudita e ficou com ele. Ele não é para devolver não, ele tem que ficar com ele, aqueles colar de ouro, aqueles
relógio de brilhante. Marcado o julgamento da desoneração no Supremo Tribunal Federal. Na sucessão na capital paulista, o candidato Boulos, do PSOL, diz ter amadurecido e se compromete, caso seja eleito prefeito de São Paulo, se compromete com o equilíbrio fiscal. Tarcísio Mota nega isolamento do PSOL. Já no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, atual prefeito e candidato à reeleição, estará na mira dos adversários. Candidatos lá em São Paulo fazem hoje o primeiro debate. Acontece nesta quinta-feira, hoje, vai ser às 10h30 da noite, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, organizado pela Band, pela TV Bandeirantes. Estarão presentes o prefeito, que é o Ricardo Nunes, do MDB, e os 4 melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto que vão desafiá-lo nas urnas, que são o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, vai estar no debate, o apresentador José Luiz Datena, do PSDB. O Datena vai estar em casa, né? Porque ele já tinha um programa policial na Band, vai estar em casa. E o Coach, ou influenciador, é um empresário, ele chama de influencer nas redes sociais. Ele é o Pablo Marçal, que também é candidato a prefeito pelo PRTB. E por último, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, que aparece no último lugar das pesquisas com 5%, mas ela é candidata pelo PSB a prefeita de São Paulo. Aqui uma foto, também na área de política, do presidente do Supremo, o ministro Barroso. No discurso ontem em Brasília, ele pediu desculpas a Maria da Penha por demora da Justiça em considerar constitucional a lei que protege as mulheres de violência. E a lei leva o nome da cearense Maria da Penha. O Barroso disse: nos pequenos municípios, a mulher precisa ter mais conhecimento dos seus direitos. Em cerimônia que celebrou 18 anos da Lei Maria da Penha, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, pediu desculpas a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de sucessivas violências por parte de seu marido, e dá nome à legislação de 2006, pela demora na punição. Ele disse que a justiça tardou e foi insatisfatória. Violência contra a mulher é tema de interesse geral. Olha aqui, mais um aqui de político. Em licença médica remunerada, ele está de licença médica, não está trabalhando no Senado porque está doente. Senador vai a festas e a cavalgadas. Mas como está doente desse jeito? Está doente para trabalhar no Senado, mas para ir para as festas não está doente. Quem é ele? O senador Wellington Fagundes. Qual partido? Partido Liberal, PL. PL de Mato Grosso. Pediu licença do cargo em junho passado, por cerca de 4 meses, 120 dias, para fazer um tratamento de saúde. Isso deve ter um laudo médico. Para tirar licença, não é o cara pedir não. Você tem que apresentar um laudo médico, dizendo que ele não pode trabalhar no Senado, que está doente, que vai fazer um tratamento de saúde. Pois bem, por envolver questão médica, ele tem direito a manter a remuneração no período que está afastado. Um salário mensal bruto de 44 mil. Nas redes sociais, no entanto, Fagundes expõe uma agenda cheia
com viagem dentro e fora do estado, inclusive a Brasília, caminhadas, danças e até cavalgada. Como é que está doente? Maduro, área internacional. Nicolás Maduro, amplia repressão e Brasil insiste em cobrar as atas de votação. Cadê as atas de votação para saber se ele ganhou ou não ganhou as eleições? E nos Estados Unidos, o carisma de Tim Walz dá vigor à campanha de Kamala Harris. Crescimento abaixo do esperado das exportações envia alerta a Pequim. Maduro amplia repressão e Lula tem o dever de condená-lo, defende o editorial de hoje do jornal Valor Econômico. Orçamento público e filantropia estratégica. China deve se reaquecer em 2 anos, diz conselheiro do governo, é o David Lee. Para o economista, principal preocupação agora é com a deflação. Caderno Empresas. ONS convoca indústria para reduzir consumo de energia nos horários de pico. O ONS é operador nacional do sistema elétrico. Isso é por conta das baixas chuvas, nesse período agora, aqui no Ceará a gente chama de berrobrós. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Conselhos, que é a matéria do Dia dos Pais, que o Valor Econômico antecipa para quinta-feira. Conselhos para a vida profissional que diretores executivos dão aos filhos. Nessa matéria ele ouviu 8 diretores executivos. O que é que eles estão dando ao filho? E a foto de capa, a foto de destaque que ilustra a matéria é o Malisson Silva. Ele é CEO da Transfero, de soluções financeiras baseadas em blockchain. Pretende encorajar o filho Mike, de 5 anos, a praticar a arte do diálogo. Muito importante. Anhanguera, a faculdade, perde alunos para ex-dono de faculdade adquirida. Troca na Agência Nacional de Petróleo, ANP, pode mexer em conselhos da Petrobras. O aeroporto do Galeão tem melhor semestre em cargas despachadas desde 2014. Com bronze no skate park, Brasil acumula 14 medalhas em Paris e está na 18ª posição no geral, até agora pela manhã. Como a derrota do Google pode impactar a Apple? GPA entra em fase final de ajustes com perda menor. Dólar afeta lucro da Minerva, que cai 21%. Exportação de carne bovina bate recorde. China, também na área de exportações. China retoma a compra de aves do Brasil, mas mantém restrição ao estado do Rio Grande do Sul. Fundo de Corais vai investir 50 milhões de dólares na Agrion. CNA lança Fiagro para financiar pequenos e médios produtores. O CNA é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Consumo de óleo de soja deve crescer. Caderno Finanças. Incorporadora dobra fatia em CRI, em CRI, após restrição do CMN. O que é este CRI? É Certificados
de recebíveis imobiliários. Banco do Japão traz fôlego adicional para ativos em risco. O uso do cartão de crédito sobe 14% no segundo trimestre e puxa resultado no setor. Itaú, o Banco Itaú, vê espaço para elevar mais a rentabilidade. O Banco Patagônia salva Banco do Brasil de novo, mas inadimplência acende alerta. Alvo de aposta de vendidos, Ambipar muda jogo e sobe 850% desde maio. Fundações pedem mudança em regra de fundos de participação. E por último é a capa do caderno Legislação, do jornal de hoje do Valor Econômico, e com essas duas matérias eu encerro aqui a leitura das páginas internas do jornal. A primeira diz que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, começa a julgar tese bilionária sobre seguro habitacional. E o Supremo Tribunal Federal impõe limite territorial para execução fiscal. Amanda. E assim a gente encerra a nossa participação no primeiro bloco de notícias, agradecendo a sua audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!